Deus. Espírito Santo, Deus, toma esse lugar, ó Deus, de culto, lugar de pregação da Tua Palavra. A igreja do Senhor se reúne, ó Deus, pode ser, ó Deus, nesse momento, e possa ser, ó Deus, o lugar da manifestação da glória do Senhor, que traz cura, arrependimento, conversão. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos crescer, ó Deus, na graça, na estatura de varão perfeito, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a vencer os nossos obstáculos, os obstáculos, ó Deus, que temos que enfrentar nas nossas vidas durante os nossos desafios do dia. Que nós venhamos, ó Deus, encontrar aqui nessa noite fortalecimento, vigor, que vem através da Tua Palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. As crianças têm culto. Se eu não tiver, pode ficar aqui mesmo. Está chovendo demais. Amém? Poder sentar, graças a Deus. Aleluia, Jesus. Olha a sua Bíblia, João, o Evangelho de João, capítulo 4. Quero parabenizar as mulheres, Dia das Mulheres, dia 8 de março de 2026. Estou olhando lá, parece que todo domingo, Dia das Mulheres, eu estou empregado. Todas as vezes. Já tem, acho que 3 anos seguidos. É pura coincidência, nem eu, nem pastor Ailton programou isso de maneira nenhuma, totalmente aleatório, né? Parabéns a todas as mulheres, parabéns à minha esposa, minhas filhas, em nome delas, através delas, eu cumprimento todas as mulheres aqui na igreja. Ontem teve aí uma reunião de mulheres, né? Foi abençoada. E, graças a Deus, esses movimentos fazem parte da igreja, né? E onde nós devemos participar. João capítulo 4, versículo 20. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais os que não sabem, o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores, e a hora vem, já chegou, em outras versões, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa os que adorem em espírito e em verdade. Amém? Quero falar nessa noite, até já preguei esse texto uma vez, falando do encontro dessa mulher com Jesus, das necessidades, uma mulher que era excluída pela sociedade, daquele lugar. E Jesus disse que era necessário
passar por Samaria para ter um encontro com aquela mulher. E o encontro com aquela mulher não somente ia salvar aquela mulher, ia evangelizar aquela mulher, mas através daquela vida, então, Jesus ganharia toda uma cidade. Então, não há nenhum propósito de Deus quando nós nos convertemos, não há nenhum propósito de Deus específico para nós mesmos, mas sim para aquilo que nós vamos fazer para o reino de Deus. Amém? Nós não somos, assim, o projeto final de Deus. Quando Deus nos chama para um propósito, é para um propósito maior. Não é simplesmente para mudar ou resolver os problemas das nossas vidas. Ou simplesmente para que nós venhamos nos tornar pessoas não pecadores. Não. O objetivo do Evangelho, o objetivo de Deus, ao encontrar com uma pessoa, não somente também transformar a vida de uma pessoa, mas que essa transformação alcance outras pessoas. Amém? Estão entendendo o que eu estou falando? Então, se você não está alcançando ninguém, a sua conversão não está servindo para nada. Essa que é a verdade. Mas por que você está falando isso, pastor? Eu estou falando que a Bíblia nos ensina isso. Então, nós temos que ser canal de bênção na vida das pessoas. Onde eu estiver, eu tenho que impactar alguém. Eu tenho que ter a ousadia no espírito de transmitir Deus para as pessoas. Ou através do meu testemunho, do meu caráter, da minha vida, das minhas escolhas, daquilo que eu represento, naquele lugar que eu congrego, ou que eu convivo, que eu tenho comunhão, ou algo está errado na minha vida. Então eu preciso mudar algumas coisas que eu preciso aprender, os conceitos da palavra do Senhor. O tema da minha mensagem hoje é onde nós devemos adorar, ou onde nós devemos cultuar, ou onde nós devemos nos reunir. Então, eu não quero falar sobre essa mulher hoje, em si, da vida dessa mulher, de quantos maridos ela tinha, o que aconteceu com a história dela. O foco aqui é o diálogo, é a conversa que ela tem com Jesus, uma discussão teológica, é uma discussão boa, onde ela vai questionar Jesus, ela vai dizer para Jesus aonde se deve adorar. E ela diz, olha, vós dizeis que é em Jerusalém. Eu, se fosse Jesus, dizia para ela, olha, eu não falei nada. Eu não falei nada. Você está dizendo, vós dizeis, eu estou aqui quieto, né? Te esperando, porque foi para isso que Jesus foi num sol do meio-dia, escaldante, ali para encontrar com aquela mulher, propositalmente. E ela estava dizendo o que os judeus dizem, né? O que o povo, que não era o judeu, que não se dava muito bem com os samaritanos, diziam onde se deve adorar. E Jesus até podia dizer para ela, olha, realmente, os patriarcas, aquilo que nós aprendemos pela lei, a adoração vem em Jerusalém, até porque a salvação vem dos judeus. Deus diz isso para ela, você está certo em dizer isso. Mas a hora vem e já chegou, que a adoração, que o culto ao Senhor mudou de endereço. Essa que é a verdade. Eu estou te dando uma notícia. Aliás, eu não me revelei a ninguém. Jesus depois pode falar entre linhas para ela e declarar, olha, até esse momento, eu que sou o Filho de Deus, eis que fala com você, eis que eu que falo com você, que sou o Mestre, o Filho de Deus, até nesse momento eu não me revelei a ninguém. Eu tenho feito aí algumas coisas, Jesus podia dizer para ela, eu tenho curado algumas pessoas, né, tenho feito alguns milagres, mas até esse momento eu não me revelei, não disse quem eu sou. E a primeira vez que Jesus diz que ele era o Mestre, o Filho de Deus, o enviado do Senhor, foi a primeira vez que ele se revela. E eles vão ter uma discussão, e ela diz, olha, você diz que é em Jerusalém, ou ela quer dizer, onde que se deve adorar o Senhor, onde se deve cultuar? Em Jerusalém ou no meu Monte Gerizim, onde os patriarcas adoravam o Senhor?
onde se deve cultuar a Deus. E aí o Senhor vai ter uma discussão com ela muito interessante, mostrando para ela que a presença de Deus não estava condicionada a prédios, nem em construções, nem a lugares, nem a regiões geográficas. Apesar de nós vivemos num país de uma idolatria muito grande, inclusive até mesmo não somente aqueles que professam o catolicismo romano, mas até mesmo alguns protestantes evangélicos que criam verdadeiros lugares para adoração. Prédios suntuosos, como se naquele prédio ou naquele lugar há mais a presença de Deus do que em outros lugares. É como se dissesse que aqui nessa igreja, ou numa igreja menor do que essa, ou numa igreja desse porte, a presença de Deus ela é menor do que numa igreja maior. Então nós, muitas vezes, estamos condicionados e que queremos colocar Deus dentro de uma caixinha. E Deus não está condicionado a formatos humanos, a formas humanas. Como se a presença de Deus é atraída pelas pessoas ou por alguém específico. É óbvio, por isso que em congressos onde há muitas pessoas reunidas, buscando num só coração, num só propósito, em um só movimento, então a gente sente mais a presença de Deus, porque tem mais pessoas buscando a presença de Deus. Então Jesus vai dizer para ela aonde se deve adorar. E aí ele tem essa conversa com ela. Jesus mostra para essa mulher que o lugar da adoração não está em prédios, nem em construção, nem em um local específico. Não é nem em Jerusalém e nem no monte, nem no seu monte, nem no monte dos seus pais ou dos patriarcas. Jesus vai mostrar para ela, através de uma conversa, que a adoração está dentro de nós, está no coração do homem, porque o homem é o templo do Espírito Santo de Deus, é o templo do Senhor, é o lugar de habitação de Deus, é a morada do Altíssimo. Amém? A presença de Deus não está em locais. A presença, a manifestação de Deus não está condicionada a um homem específico. A presença de Deus está dentro de nós, está em nossos corações, está em mim, está em você. Nós somos a habitação de Deus, o lugar da morada de Deus. Então cuida desse lugar. Então se Deus não está manifestando no nosso meio, o problema somos nós. O problema sou eu, ou você, ou todos nós. Então não tem que sair daqui, ou buscar uma outra igreja, ou andar por Goiânia, para ver, olha, naquele lugar há mais a presença de Deus. Isso é contra o ensino da palavra de Deus. Então você está querendo dizer que você congrega num lugar de um monte de pessoas pecadoras, inclusive os pastores. Porque Deus diz que a minha presença, eu estarei aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome. A palavra do Senhor diz que ele estaria ali. Então não está condicionada à eloquência ou à capacidade intelectual de alguém. Se eu sigo uma pessoa que atrai muitas pessoas, ele é um coach, uma pessoa que tem muitos seguidores, aí igual a esse. Tem vários no Instagram, tem pessoas no Instagram que têm milhares de seguidores, assim como tem líderes religiosos. Isso é a capacidade, a habilidade daquela pessoa. Amém? Amém ou não? É a habilidade de retórica, a habilidade de atrair. Não quer dizer que aquela pessoa tem mais a presença de Deus do que outra pessoa.
Aí você está querendo me dizer que Deus, então, habita mais no coração de um ou de outro, usa mais um ou outro. Isso não está condicionado a uma pessoa ou a um homem. Aí nós estamos reduzindo a capacidade ou o poder de Deus. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, no momento que Ele quiser, não é a hora que eu quero. Então seria muito fácil. Então tem uma conexão com Deus e eu monto a igreja grande, então eu consigo conectar Deus mais do que o pastor Ailton. Então, quer dizer, eu tenho uma capacidade melhor do que ele. Então, se nós formos pensar assim, nós estamos envolvidos em questões desse mundo. É como recursos audiovisuais. Então, se a igreja não tiver muita gente, então é muito sem graça. Se o louvor não for muito bom, é sem graça. Eu gosto de ir quando o pastor X prega ou o pastor Y, porque quando o pastor Z prega, eu não gosto. Então, estou condicionado a questões humanas, não a questões espirituais. Não a questões daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Esse lugar de encontro com Jesus, com aquela mulher, era o lugar mais improvável que você podia dizer. E foi um dos melhores cultos relatados na palavra de Deus. Um dos melhores e mais impactantes encontros que nós podemos relatar na Bíblia. Era um sol de meio-dia no deserto, um sol escaldante, ou seja, não tinha lugar pior do que esse. Não tinha lugar pior do que esse para se estar. A palavra do Senhor diz que quando Paulo prega, uma certa vez, a pregação dele durou a noite inteira, e diz que lá tinha um jovem chamado Eude, que ele dormiu, ele caiu de uma certa altura da janela e quebrou o pescoço. Ou seja, se ele dormiu e caiu, aquele culto não era, longe de ser um culto de muito movimento e muito louvor e gritos. Então a gente está muito condicionado a recursos áudios visuais. Aquilo que eu ouço, aquilo que eu estou vendo. É como uma sala de aula. Hoje a gente tem que se adaptar à modernidade. Telas gigantes. Inclusive, eu dou aula da Prefeitura de Goiânia. Olha a escola particular de Goiânia que tem os recursos que tem a escola da Prefeitura Municipal. Estou fazendo propaganda para prefeito aqui, não, de forma nenhuma. Eu trabalho lá, eu tenho uma tela digital de 100 polegadas. Eu faço tudo que você quiser naquela tela, com o dedo. Eu abro imagem, abro vídeo, escrevo. Eu não preciso do quadro, escrevo com o dedo. Os meninos acham o máximo. E aí a gente começa a fazer comparações nas nossas vidas. E essas coisas não tem comparação. É a mesma coisa você perguntar para mim o que é melhor. Ir para a escola estudar ou assistir uma tela, entretenimento na minha casa, um streaming. Não tem comparação. Estudar, você vai comparar com outras coisas. Entretenimento com entretenimento. Não existe comparação. Então, Deus está dizendo aqui alguns versículos que a gente tem na palavra de Deus. Em Atos 17, versículo 24, Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos, capítulo 17, versículo 24. Não habita em templos feitos por construção de homens. A palavra do Senhor diz também que ele habita em meio aos louvores e num coração contrito. Amém? Amém? Então ele não está na vida específica de alguém, nem num prédio, nem num lugar específico. 1 Pedro 2,5, os cristãos são descritos como pedras vivas que estão sendo edificadas como uma casa espiritual. Coloca a mão no seu coração e diz assim, eu sou casa de Deus, casa espiritual. Então Deus habita em mim, em mim. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós? Ele está perguntando.
para a igreja dos Coríntios, vocês não sabiam disso? Que vocês são templo do Espírito Santo? Que o corpo de vocês é um templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Mesma versão. Efésios 2,22, no qual também juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Somos morada de Deus. João 2, 13 a 21. Jesus chega ali em João capítulo 2, no templo, e ele pega um chicote, um açoite, que é tipo um chicote, e começa a derrubar as mesas e as moedas dos cambistas caem no chão. E Jesus se irrita com aquilo. É o momento que Jesus se irritou e diz, olha, vocês estão fazendo da casa de Deus um mercado. Estão fazendo da casa de Deus um lugar de comércio. Então Jesus repreende aquele povo. Essa palavra do Senhor que ele se ira e ele fala, olha, o templo de Deus não é um lugar de comércio. Não é um lugar de venda de coisas. É um lugar de encontrar com a presença de Deus. Naquele momento, naquela época, a palavra do Senhor diz que Deus habitava no templo. E quem era pobre, não era judeu, não podia entrar no templo. Então Deus estava dentro do templo. Então o templo havia divisões. Lugar santo, o santíssimo lugar, havia um alpendre, onde as pessoas ficavam antes do templo. Um pátio da adoração. Não era um lugar que podia todo mundo entrar, como hoje. Então naquela época, Deus estava no templo. E ele chega ali e diz, olha, vocês têm feito a casa de Deus um lugar de negócios. E eu tenho ficado muito triste. E nesses dias tem ficado muito, por alguns anos, na verdade, nesses dias mais intensificado, por ver o que as pessoas têm feito da casa de Deus. Grandes negócios, grandes empresas, grandes negócios. Grandes empresas, grandes negócios. Investidores milionários que viu que igreja, templos suntuosos, são lugares que eu posso lucrar, é lucrativo. Eu posso estar sendo uma pessoa sem ética, eu posso estar entrando em questões delicadas, mas eu gosto dessas coisas, inclusive. Não tenho nem um pouco de medo ou vou titubear no que eu estou falando, falo isso na frente de qualquer um. E se eu tiver que responder, porque está gravado, eu vou responder. Não tem problema. Não tem problema. Eu estava pegando minha filha esses dias, eu passei ali no setor Bueno, antes de 85, eu não tinha visto uma igreja. Ali é uma igreja bem enorme, escrita, não vou falar nome, enfim. Uma coisa assim, ali era uma concessionária, o aluguel daquele imóvel ali não é menos de 30 mil. Coisa assim, espetacular. Aí eu falei para ela, isso aí é o quê? Eu achei que era uma concessionária. Que era uma concessionária. Eu falei, não, papai, é uma igreja. Eu falei, cara, foi me contar que igreja que é. Eu quero dizer isso para vocês aqui, ó, em público. Graças a Deus, eu converti numa outra época. Graças a Deus, Deus me chamou. Porque eu não era fácil, era osso duro de roer. Crítico pra caramba. E eu vou confessar aqui, pastor Ailton, de público. Se eu tivesse 18 anos hoje, com esse povo do jeito que está aí, Deus teria que me aparecer, assim, um milagre iria acontecer para me converter. Porque se dependesse desse povo, do que as pessoas estão fazendo com esses lugares, eu acho que eu teria dificuldade. Porque eu não conhecia Deus com 18 anos. Como é que eu ia conhecer Deus? Teria que ser um milagre. E, graças a Deus, Deus me levou a lugares mais simples, lugares que eu vi a presença de Deus. E que eu sinto a presença de Deus, que transformou a minha vida, me impactou.
que me impactou. E a palavra do Senhor tem nos levado a entender as coisas e os movimentos que estão se fazendo. Uma igreja como nossa, se não é o poder de Deus e a comunhão entre nós vamos entrar no esvaziamento. Preste atenção no que eu estou dizendo. Se o poder de Deus não estiver aqui no nosso altar, nas nossas vidas, o Espírito Santo de Deus nos usando, e não tiver comunhão entre nós vamos entrar num processo de esvaziamento. Porque tem muita gente que não está preocupada com a presença de Deus. Tem muita gente preocupada com os recursos audiovisuais, que nós não podemos concorrer. E nem tem como concorrer. Eu não sou um youtuber, eu não sou de maneira, nem quero ser, jamais gostaria de ser uma pessoa que tem muitos seguidores. Não, eu não sou uma pessoa agradabilíssima, sou até carrancudo. Não sou tão simpático. Posso estar até atrapalhando, às vezes, mas eu tenho sinceridade de coração e verdade no que eu estou falando. E vontade de fazer. Pastor Ailton, que está aqui nessa igreja, o pastor dessa igreja é um homem de Deus. É um homem que ora e que a presença de Deus está na vida dele. Amém? Amém? Porque se você achar que não está, então você está no lugar errado. Agora eu quero dizer, se você não tem comunhão nessa igreja, se você não está inserido num grupo pequeno, então eu não sei o que você está fazendo. Você está tendo comunhão com quem? Porque uma igreja pequena, ela vive de comunhão e do poder de Deus, da manifestação de Deus. Então são as reuniões menores, grupos pequenos, onde nós nos reunimos. São os acampamentos, são os encontros, são as coisas que se fazem. Como domingo que vem, nós temos aqui uma manhã profética. Depois nós temos o almoço. E nós vamos conversar, nós vamos rir, nós vamos conversar com os outros. Você vai me conhecer mais, eu vou te conhecer mais. Eu tenho um grupo discipulado tem mais de 20 anos. Onde nós sentamos, nós oramos, as pessoas falam das suas coisas. Não é, Ana Clara? Você não fala? Ou nós proibimos você de falar? Não. Agora, se você não está tendo comunhão na igreja, se você não participa de um grupo pequeno, se tem um encontro de homem, você não vai. Se tem um encontro de mulher, você não vai. Se tem um encontro de casais, você não vai. Você não vai numa manhã profética, você não vai num acampamento. Então você está tendo comunhão aonde que você está tendo comunhão? Ou se você não está tendo comunhão com o mundo lá fora, com seus amigos lá fora, ou então você está com um problema. E nós precisamos saber. Eu quero te ajudar. Porque se você está dentro de casa e não consegue sair, você está num processo de depressão terrível. Porque se você não tem comunhão lá na sua família, com seus amigos, lá no seu trabalho, você não sai de casa. Porque você não vem para cá. Então onde é que você está indo? Eu acho que é algo que nós precisamos refletir. Nós precisamos refletir. Nós somos seres relacionáveis. Nós precisamos relacionar. Nós precisamos de conversar. A palavra do Senhor diz, orai uns pelos outros. Ou você vai ficar atraído por questões e por recursos audiovisuais, eu estou repetindo isso muito, que vai te atrair mesmo. Vai te atrair mesmo. Você vai ficar emocionado. Cuidado com emoções. E eu estou falando muito bem disso. É disso que eu estou falando. Não confunda questões emocionais com espirituais. Tem muita gente achando que é espiritual, mas é emoção. Você está emocionado. Está liberando emoção naquilo que você está vendo, não é espiritual. Tem coisas que são puramente emocionais. Trabalha o seu emocional. Trabalha e trabalha bem. Aliás, é o que sabe fazer. É o que sabem fazer. E nós estamos falando de questões espirituais. O relacionamento de Jesus com essa mulher foi espiritual. No Antigo Testamento, Deus habitava no templo.
No Novo Testamento, Deus habita no coração do homem, daquele que tem um coração contrito. Preste atenção nessa relação. Até escrevi aqui. Ó. No Antigo Testamento, o povo ia até o templo para encontrar a Deus. Hoje, as pessoas devem sair do templo e ir até as pessoas lá fora, para as pessoas lá fora encontrarem Deus. Amém? No Antigo Testamento, as pessoas iam para a igreja para encontrar a Deus no templo. Mas no Novo Testamento, a igreja de Cristo, ela tem que sair de dentro para fora, para ir atrás dos pecadores, daqueles que não conhecem a Deus, para apresentar eles a Deus, que eles não conhecem. No Antigo Testamento, o lugar era santo, o templo era santificado. No Novo Testamento, nós somos templos de Deus. A santificação tem que estar dentro de nós, amém? Então tem muita gente santificando templo, lugar, até crente, santificando Jerusalém. Vão lá em Israel, achando que tem que ir lá em Israel, porque se ele for lá em Israel, em Jerusalém, ele é mais espiritual. Ele é mais de Deus, porque ele foi lá em Israel. Estou criticando quem vai em Israel, eu quero ir em Israel. Presta atenção no que eu estou falando, vocês estão inteligentes. Eu não estou criticando quem vai a Israel, quem faz excursão para Jerusalém. Eu até queria ir. Mas eu estou querendo dizer quem coloca ali naquele lugar uma santificação. Ali virou comércio, turismo, ganham-se muito dinheiro. Sei lá no Muro das Lamentações. É como a igreja católica. Tem pessoas que andam a pé para ir no lugar, porque naquele lugar, no dia tal, no mês tal, ou naquele lugar, naquela igreja suntuosa, bonita, muito bonita, ali tem a presença de Deus, está lá. Então eu posso ser curado lá, eu posso ver Deus lá, que lá naquele lugar tem a presença de Deus. E eu vou repetir, a presença de Deus tem que estar dentro de nós, ela tem que andar com nós. Deus tem que habitar em nós somos moradas de Deus. Então eu tenho que carregar a presença de Deus, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós temos que carregar a presença de Deus. Você tem que levar a presença de Deus onde você estiver. Seja na sua faculdade, na escola, no seu trabalho. Você carrega a presença de Deus. Ela tem que ir junto com você. Isso faz nós, pessoas maduras, entendendo daquilo que nós somos e aquilo que nós queremos fazer. Então, nós temos que parar de santificar e de colocar a presença de Deus em coisas ou em homens. Não encaixota Deus. Não vamos encaixotar, e vou repetir. É lógico que um louvor, muito bom, a palavra do Senhor diz que ele habita em meio aos louvores. Então, quando nós estamos cantando louvor e nós sentimos a presença de Deus, isso nos impacta. E a presença de Deus está num coração contrito. Então, onde há muitas pessoas, você imagina um lugar de 1000 pessoas, e não são todos, mas ali, por exemplo, tem 600 pessoas buscando a Deus com um coração contrito. É lógico que você vai sentir a presença de Deus mais forte. Daí o poder de Deus, os congressos que a gente participa, quantos congressos que nós participamos, nos jovens, participou agora do congresso, o Comep, e voltaram impactados. Quem já participou aqui de congresso? E foi bênção para a sua vida. Se você foi lá com o coração para buscar Deus, é lógico. Porque tem gente que vai lá no congresso para namorar, mas não adianta. Você está buscando outro tipo de relacionamento. Né, pastor Ari? O pastor é profissional disso. Não de namorar em congresso, mas profissional de congresso. Foi até líder. Ele tem muita coisa para ensinar para gente. Já participou muito. Eu participei pouco. Fui em alguns, porque eu não gosto de multidão demais, que me irrita. Gente mais postando, grito. Não gosto muito. Parei de ir em jogo, só fui do Flamengo, no Maracanã, porque eu tinha um sonho de ir. Né? E foi muito bom, né, pastor Aí? Nós entramos, ninguém encostou em mim. Só no final do jogo, o Flamengo fez um gol, lógico, e um cara que nunca me viu
me abraçou, jogou para cima, mexeu no meu cabelo todinho. E na mesma hora eu fiz aquilo que é de praxe que eu faço. Na verdade, não precisa de pente, né? Meu pai fica irritado. Esse menino penteia o cabelo. Não precisa de pente, não passa a mão. Tem o cabelo embaçado, oleoso, sem tipo, tem que pentear o cabelo. Falei, então eu vou pentear. Aí eu não gosto quando eu penteio o cabelo, acho ruim. Fico incomodado. Então, naquele momento, o cara me pegou lá, né? O pastor Ailton, o Ricardo ficou de lado e eu estava com a jaqueta do Flamengo. O pessoal pensou que era da comissão técnica. Então, me jogaram para cima, me abraçaram. E foi legal. Mas eu nunca mais fui estar, porque a última vez que eu fui aqui, há uns 20 anos atrás, eu fui na portaria, inclusive com um irmão nosso aqui, do Serra Dourada, eu estava entrando, e eu cheguei, os portões abriram, e eu fui carregado, eu não andava, fiquei assim, ó, no ar. Eu sou uma pessoa pesada, quase 100 quilos, fui levado pela multidão. Eu pensei, eu vou morrer, se eu cair aqui, vão pisar em mim. E os nossos amigos, tinha uns 4, desapareceram. E um deles levou um filho. Então eu falei, esse menino vai morrer aqui no meio. Eu pensei que não ia ter saída para mim. Porque quando eu olhei para frente, tinha mais uns 50 metros de multidão. Eu falei, não vou chegar lá. Mas eu pensei assim, nunca mais eu voltei. Nunca mais. Fui agora lá no Rio de Janeiro, no Maracanã. Não gosto muito de multidão. Então eu gosto da minha igreja aqui, ó. Gosto disso aqui. Está muito vazia. As poltronas, inclusive, está me preocupando mais. Porque ela dá aparência para nós de quem está faltando. São unidades, né? Quando era o banco era uma unidade só. Então, se tinha 2 sentados, mais ou menos. Ali está o Francisco sozinho. Francisco, senta alguém que esse homem aqui, está sozinho, viu? Então, assim, é ruim. Desse jeito é ruim. Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos nos movimentar. Eu acho que nós precisamos nos movimentar. O que está faltando em nós? A presença de Deus? Será que nós estamos em pecado? O que está faltando em nós? O que está faltando? Será que nós achamos que a presença de Deus está aqui dentro? Você vem para cá todo domingo e tem gente que só vem, às vezes, 2 ou 1 domingo por mês, porque você acha que a presença de Deus está aqui. É esse prédio aqui. E se você não vir aqui, não que eu não quero que você venha, pelo contrário, eu quero que você venha, mas você acha que a presença de Deus está aqui? Ela está dentro de nós. Quando nós nos reunimos, o apóstolo Paulo diz, não deixar de congregar, como é o costume de alguns. Mas congregai-vos, fortalecei-vos uns aos outros. Adorar, quem conhece, olha, eu quero dizer algo para você, preste atenção no que eu vou dizer, não se escandalize. Deus não precisa da sua adoração. A adoração, ela é bom para nós. Deus não está em busca de adoração. Até porque ele não tem problema com a adoração. Porque tem gente que acha que tem que adorar. Deus está fazendo um grande favor para Deus. Deus não está precisando da sua adoração. Inclusive a Bíblia que eu li aqui, o texto está dizendo que ele está em busca não de adoração. Ele está em busca dos verdadeiros adoradores. Então Deus não está buscando adoração, ele está buscando adoradores. Amém? E aí não é só adoradores, é adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então Deus não está com problema, um ressentimento, porque está faltando adoração para ele. Não, Deus não está. Inclusive Apocalipse capítulo 4 diz que há 24 anjos, seres viventes, que não se cansam dia e noite de dizer santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Amém? Então você não vai conseguir, por mais que você seja espiritual, por mais que você adore, por mais que você seja homem ou mulher de Deus, você não vai conseguir satisfazer mais do que os anjos de Apocalipse, capítulo 4. Eles já estão fazendo aquilo que é a adoração. Então, a adoração, o culto ao Senhor, ele vai ser bom para mim, para nós. Amém?
Então Deus está em busca de adoradores, de pessoas que têm um coração no Senhor, que converteu. Mas converteu de fato. Não por questões emotivas, emocionais. Ou situações complicadas da vida, mas converteu de fato. Sentiu a presença de Deus com Paulo no caminho de Damasco, perseguidor dos cristãos, que no caminho de Damasco ele vê uma forte luz e cai do cavalo. Então ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Com essa mulher que é de samaritano. Então Jesus tem um encontro verdadeiro com as pessoas. Como teve com essa mulher, como teve com Paulo, como teve comigo, com você, e transformou. Olha, se nós não formos transformados com Deus, e a nossa conversão não dura. Ela é rasa, e se ela é rasa, talvez não foi uma conversão de fato, foi questões emotivas, emocionais. Você estava frágil, você estava passando por um momento difícil, e aí você foi para a igreja e recebeu um abraço, oração, e você aceitou. Mas aí, de repente, sua vida mudou. E quantas vezes você já viu isso? Quantas vezes você viu pessoas assim? Aí ele larga a igreja, larga tudo e volta para a prática dele lá. Volta para a prática. É igual nos presídios, né? Quantas pessoas lá no CEPAG que convertem? Ele está preso, ele está lá, pega a Bíblia, ele tem alguns benefícios. Muitos convertem, mas outros não convertem. Sai de lá, vai fazer a prática dele. Ele está numa situação delicada. Então, a conversão, de fato, faz nos leva a fazer algo que transforma não só a minha vida, mas daqueles que estão ao redor de mim. A mulher samaritana sai correndo, fala, não, preciso contar para as pessoas quem eu encontrei. Preciso contar para quem conheço. Olha, eu encontrei um homem que diz tudo na minha vida, mudou. Eu encontrei quem é um profeta que falou da minha vida, sem me conhecer. Diz que toda a cidade conheceu a Jesus quando aquela mulher, pós-Paulo, que teve uma transformação de fato, que se transformou os maiores pregadores, 14 epístolas do Novo Testamento. E eu e você, o que nós fizemos? Eu acho que a gente precisa refletir. Eu acho que a gente precisa entrar numa reflexão. Senão nós estamos num lugar de poltronas confortáveis, de refrigerador, de boas amizades. Mas não passa disso. E isso não muda a sua vida. E isso não vai fazer você permanecer de pé quando o dia mal chegar. Quando a má notícia vier. Quando você precisar de orar. Quando você precisar de estar firme. Desculpa, eu sou muito indiscreto por natureza. Mas desculpa, Sam e Rowena, nós oramos muito por vocês. Mas não é fácil, Sam e Rowena, para mim. Você está vendo o Sam ali? Aquele homem ali? E aquela mulher ali? Você sabe os problemas que eles passam com a criança deles? Que precisa de tomar remédio todos os dias. Você tem orado por eles? Você já viu o Sam aqui no Rio aqui cantar, louvar? Às vezes ele está bem, às vezes ele não está tão bem. Ele é ser humano. Você olhou para o lado, viu alguém que está aí do seu lado, às vezes que não está bem, ou você não percebe nada. Ou a gente entra aqui e sai imperceptíveis. Está faltando comunhão. Partir do pão, de casa em casa. Pastor Ailton chama nós para as orações, nos chama para ir até a sua casa, quase que implora para você abrir sua casa, fazer um culto, você não abre a sua casa. Você sabe qual a maior dificuldade que eu enfrento, eu e minha esposa, no nosso discipulado,
muitas vezes, é achar uma casa para abrir, para a gente entrar e fazer o culto. Difícil. Está faltando entrega nossa, faltando comunhão. E eu acho engraçado que eu ouvi isso uma vez, não só uma vez. As pessoas lá no mundo, elas não têm dificuldade de reunir. Sabia disso, pastor Aí? Que às vezes eu tenho que suportar um vizinho e eles cantam até 6 horas da manhã, eles cantam. Todas as músicas sertanejas que você não puder imaginar. Horríveis. Eu vou dormir, eu ligo o ventilador, fecho a porta e eu durmo. Quando eu acordo ali, vou no banheiro, 5 horas da manhã estão lá do mesmo jeito. E eu subi no muro um dia. Eu subi no muro para ver o que eles estavam fazendo. E já foi bem umas 3 vezes que eu fiz isso. Minha vontade era de pegar um estilingue e acertar o som deles. Aurélio, depois te chamar. Tô brincando. Mas eu olhava lá cheio de gente, as felizes, bebendo, comendo, cantando, noite inteira. E o vizinho não reclama. Falei, será que é só eu que tenho que reclamar aqui? Porque se eu estivesse orando aqui com ele, fazendo um culto, meia-noite, o cara lá da portaria lá reclamar, porque já aconteceu. Mas as pessoas, elas aceitam as coisas. Acho que isso é normal. E as pessoas não medem esforços. Eu, numa mesa de recreio de sala do professor, vi duas pessoas conversando que eles gastam quase R$1.000 no final de semana no bar. A conta deles, 1.000. Um lá disse que era 800, outros que era 1.000, bebendo. Comida, a família inteira, com os outros amigos. Isso era a parte da pessoa, não é a conta da mesa. A maior conta que eu já participei uma vez foi em comunidade, 500 e poucos reais. A gente não bebe. Todos pagaram. Agora, essa é uma pessoa. Eles não medem esforços para se reunir, para chamar os amigos, para estarem juntos, abrem suas casas, gastam dinheiro, faz financiamento, gasta de novo. Não tem problema. Não tem problema. Então, nós precisamos ver aonde é que está a nossa dificuldade, ou a falta de vontade, ou a pouca vontade de fazer coisas para Deus, para a obra de Deus, para servir o Senhor. Para servir o Senhor. Se o seu líder é um senhor, o CEO, ou CEO, coach, ou se ele é uma pessoa tão influenciável, não está condizendo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que o nosso líder precisa ser servo. Nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos aqui para servir. Ninguém aqui precisa de dinheiro. Nós não precisamos do seu dinheiro. E nem Deus precisa do seu dinheiro. Mas a obra do Senhor precisa do seu recurso, do seu desprendimento, da sua vontade, você abrir sua casa. A obra do Senhor, o Evangelho de Jesus, precisa do seu movimento, de você sair de casa, de você abrir sua casa, de você levar a palavra de Deus, de você participar. Quando eu vou num culto de homens e tem 10 homens, 10, 11, o último lá no pastoral, 11 homens. Não é possível que só tem 11 homens. 11 homens. E a gente não tem vontade de ir. A gente acha pouca vontade de participar.
Aí eu te pergunto, como que esse culto aqui será uma bênção? O fervor de Deus vai acontecer aqui no nosso meio, se nós mesmos não estamos motivados. Se nós mesmos não nos posicionamos. Então é fácil olhar para o muro do lado, para o vizinho do lado, e dizer, olha, lá está acontecendo, mas é lógico que está acontecendo. As pessoas estão fazendo. As pessoas querem fazer. As pessoas estão motivadas. E no meio de pessoas motivadas, a multidão anda. Então a nossa adoração, o nosso culto, não pode ser estimulado a questões simplesmente emocionais. Estímulos emocionais. Eu preciso saber diferenciar. O culto hoje foi bom, porque eu senti a presença. O que é sentir a presença de Deus para você? É você ficar emocionado? É ver um monte de gente gritando? Ou a música ser muito boa, o som está alto, ou luzes? Ou apagar a luz? O que eu ouvi de um aluno meu no estado? Já contei isso aqui, tem uns 10 anos atrás. Aluno da noite. Um rapaz de 18 anos, falando assim, eu fui na igreja fundamental, lá é uma beleza. Eles apagam a luz e a música parece um show, e eu e meu namorado gostamos muito de lá. Eu e meu namorado gostamos muito de lá. Nós vamos lá e eu quero te chamar. Vamos também, estava convidando. Veja só uma pessoa, um rapaz de 18 anos, meu namorado, esse rapaz era do mundo, ele provavelmente estava indo para a igreja, não sei se converteu. Não estou falando da igreja, preste atenção. Porque depois você vai terminar aqui, vai embora para casa, o pastor Ricardo está pregando e falando mal de igreja. Estou falando mal de igreja, não falando de nós. Da presença de Deus que tem que estar em nós. Eu não sei se converteu, talvez converteu, mas era o que ele gostava, era o parâmetro dele. Então eu tenho que diferenciar o que é que eu gosto, o que eu gostei, o que me chamou a atenção, o que me impactou. O que é uma boa palavra para você? O que é um bom louvor? É o que te deixa emocionar, que trabalha as suas emoções, faz você chorar, o que tem consistência, tem palavra. Que tem Bíblia. Há uma grande diferença, eu estou terminando, está acabando ali. Ó. Uma grande diferença entre evento e encontro. Um evento, você precisa de um bom... depende do público, depende de uma estrela, de um pastor, de um cantor, de um músico, um evento. Precisa da multidão, precisa de uma grande estrela. E se alguma coisa dessas falharem, o evento foi ruim. O evento é ruim. Agora, o que é um encontro, um culto, um lugar de adoração? É um lugar... Eu até escrevi, não quero falar coisas que eu não escrevi, apenas de um coração faminto, sedento da presença de Deus. O encontro depende de corações sedentos, famintos, da presença de Deus, da sua vida. Agora, um evento precisa de movimento, de emoções, de uma grande estrela, de um grande cantor, de um grande músico, de um grande pregador, de multidões. E se alguma coisa dessas falharem, o evento foi ruim. Mas o culto não. O culto e o lugar de adoração, o lugar de encontro com Deus, depende de um coração contrito. Lugar, às vezes, é num quarto sozinho com Deus. Às vezes é num lugar você e Deus. Davi adorava o Senhor no deserto. Davi escrevia salmos ao Senhor. E lá no deserto, lá nos campos, quer dizer, não no deserto, nos campos onde ele pastoreava as ovelhas do seu pai, ele escrevia salmos. Ele ouvia Deus, ele tinha a presença de Deus, e ele tinha vigor e força para lutar contra leão, para lutar contra urso. Ele não tinha multidão,
não tinha música, não tinha uma estrutura audiovisual, não tinha ele e Deus. Nós precisamos nos conectar com Deus. Nós precisamos aprender a nos conectar com Deus. Porque senão nós vamos ficar pessoas fadadas a movimentos audiovisuais. Nós vamos nos tornar como, desculpa a comparação, como eu sempre falo, os meus alunos numa escola, que precisa de um grande professor, de uma pessoa que chega na frente e mexe com eles, faz eles rirem, e tem um recurso visual, e a aula é boa. Se o cara não for assim, a aula é chata. Ele pode ter conteúdo, ele pode ser bom, mas se ele não for um cara estrela, a escola até não quer ele. Ele precisa de uma estrela. Essa é a vida nossa. Nós estamos vivendo nesse meio. É nesse mundo que nós estamos vivendo. É nesse mundo que nós estamos vivendo. E aí uma coisa nós precisamos entender. E aí uma coisa nós precisamos definir. Ou nós vamos entrar nesse padrão, ou nós vamos entrar nessa forma, e aí atrai pessoas, multidões. Atrai muita gente. Pessoas gostam dessas coisas. Ou nós vamos ficar do jeito que nós estamos. Eu acho que nós estamos falhando na comunhão. Eu acho que nós estamos falhando na comunhão. Eu acho que nós precisamos de chegar mais perto. Eu não acho que Deus não está na minha vida, nem na vida da minha mulher. Eu não estou sabendo que ela está em pecado. Eu não estou em pecado. O pastor Ailton não está. Então a presença de Deus, ela tá no nosso meio. Tem irmãos aqui que a presença de Deus está na sua vida. Amém? Um dia desse, o irmão derramou aqui, o louvor acontece, os irmãos oram e Deus se manifesta no nosso meio. Se precisar uma criança sair daí, começa a adorar e os movimentos acontecem no nosso meio. E isso vai, uma chama, um fogo que pega aqui, pega ali e vai incendiando as pessoas, mas precisa pegar. Eu acho que nós estamos falhando nos nossos movimentos, no nosso despertar, no nosso interesse de fazer coisas para essa obra aqui. Por isso, muitas pessoas têm saído de igrejas menores, vivem o poder de Deus nos seus cultos e da comunhão entre os irmãos. Discipulados, reuniões, pequenos grupos. E quero terminar. Eu acho que está faltando amor nosso para essa obra aqui. Eu acho que está faltando amor para essa obra aqui. Para essa igreja. Amor, da minha parte. Amor da minha parte. Falhas nós temos. Falhas, todos os lugares temos. Mas eu acho que precisamos de amor. Primeiro amor. Amor que a gente tinha, vontade de fazer, de andar, de caminhar, de se dispor, de estender a mão e dizer, olha, estou aqui com você. Não é só com o pastor Ailton. Estou chamando ele aqui porque ele é o pastor da igreja. Mas eu citei aqui o Samuel Roena para ver um exemplo. É entre nós. É a comunhão, o amor, o fortalecimento, o pertencimento, o preocupar uns com os outros. Entre nós. O distanciamento nosso precisa ser resolvida essa questão. Para que as pessoas sejam atraídas para esse lugar, nós precisamos gostar desse lugar. Amém? Você precisa gostar dessa igreja. Você precisa gostar de estar aqui. Ou então você tem que resolver. Ou então nós precisamos dizer por que não está gostando. Então nós precisamos falar. Porque quando eu tenho algum problema, eu falo com o pastor Ailton. Minha mulher fala com o pastor Ailton. E você? Você não fala? Você sai da igreja? Porque é isso que as pessoas estão fazendo. As pessoas não falam. Por que não fala? Porque está faltando amizade. Está faltando relacionamento. Um amigo, quando está com problema com outro amigo, ele fala. E a gente caminha aqui durante muitos anos, a gente acha que a gente tem amigos aqui. A gente tem amigos. Pessoas que andam com a gente, que caminham com a gente, que ombreiam com a gente, que chora e tem problemas, coisas boas, coisas ruins com a gente.
Então, quando a gente está com problema com alguém que é amigo, a gente fala. Por que a gente fala? Porque a gente é amigo. A gente quer resolver. Mas quando a gente não fala, a gente vira as costas, e vira as costas com muita facilidade, e nem um pouco me importando com aquelas pessoas, então não tem amizade, não tem relacionamento. Uma igreja, ela é construída de relacionamentos, de amizade. Então, quando eu estou com um problema com o Mike, eu preciso sentar com ele e conversar. Ou como é que nós vamos fazer? Você casa com a pessoa, o primeiro problema que você tem, você vira as costas, você vai embora de casa. Você vai embora de casa, você larga a mulher larga o marido, larga os filhos e vai embora de casa. Não tem uma conversa. Ou seja, é uma insensibilidade muito grande. Isso não é casamento, isso não é relacionamento. Então nós precisamos, primeiramente, nos confessar, nos arrepender e mudar de atitude. E mudar de atitude. E mudar de atitude. Eu vou colocar aqui muito claro, eu estou falando coisas aqui que eu nem devia falar. Isso aqui são coisas do pastor falar. Domingo que vem nós temos uma manhã profética, vai ter um almoço aqui, você não precisa fazer comida. E tem pessoa aqui que não vai vir. Vai ficar em casa. Ele não vai vir, não quer vir. E outra coisa, uns vão vir de manhã e não vão vir à noite, pastor Ailton. Não vai vir à noite. Sabe por quê? Porque já veio de manhã, é muito difícil vir à noite. É muito difícil eu vir à noite. E, afinal de contas, a igreja é um lugar muito cansativo. Então, o que eu não dou conta de ser? É hipócrita, viver na hipocrisia. Ou religioso, e fazer de conta que as coisas estão acontecendo e nós não vamos fazer nada. Então tem que olhar para o mundo lá fora, então peraí, o mundo lá fora é melhor que dentro da igreja? Daí a pouco eu vou pensar assim, por que lá fora eu tenho amizades, gosto de ter amizades, né? Posto, dentro da igreja eu não posto nada. Tem muita gente aqui que o Instagram dele é lotado de postagem de coisas da vida dele. Mas não tem nada da igreja aqui. Nada. Porque você não gosta da igreja. Você tem vergonha de nós? É isso? Você tem vergonha desse culto? Desse cara aqui que está falando? Porque seu Instagram é lotado de coisas suas. Mas aí você sai daqui, pula pro vizinho lá, aí seu Instagram está lotado de coisas lá do vizinho, da outra igreja. Lotado. Então não precisa ser muito esperto, só ser inteligente. O que é? Nós somos uma igreja da Vila Sul, de Aparecida de Goiânia, nós somos uma igreja insignificante, pessoas insignificantes, de pastores insignificantes. Mas aí eu vou para um lugar de estrelas, de movimentos, de lugares de fortes recursos audiovisuais, aí eu posto. Posto tudo. Tudo. Até mesmo